Olá, eu sou o professor Breno Amaro da Silveira Neto, sou professor do Departamento de Química Orgânica aqui da Universidade de Brasília, né? E a pedido da Divisão de Química Orgânica da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, eu estou gravando esse vídeo e vou tentar conversar um pouco com vocês brevemente sobre fatos científicos e mitos relacionados ao coronavírus, né? O SARS-CoV-2, né? Que é o causador da Covid-19. Então vamos olhar essa apresentação aqui e vamos estar primeiramente falando sobre a origem do vírus, né? Então isso é uma questão bastante interessante, porque o prêmio Nobel Luc Montagnier, né, ele afirmou que o vírus era uma manipulação de laboratório, mas o fato é que até agora a gente não tem nenhum dado científico publicado em revistas indexadas, confiáveis e a, abalizada por pares científicos, né, que realmente mostre que a origem é manipulação de laboratório. O que a gente sabe é que ele vem de um morcego e tem 88% de identidade genômica, e que esses morcegos, né, eles têm duas variações do vírus, né? BAT-SL-CoV-Z C45 e BAT-SL-CoV ZXC21. Esses animais foram encontrados na China em 2018, né? Só que as diferenças das análises mostraram, então, que, na verdade, o causador da Covid-19 deveria ser classificado como uma nova infecção humana. Um dos artigos chaves para a gente discutir essa questão é esse artigo da Nature Medicine, né, que mostra que não houve, nas análises que eles fizeram, não houve nenhum indício de que uma manipulação de laboratório ou uma construção, né, que tenha sido feito através da interferência humana, né? Então, o que a gente sabe é que teve origem no morcego, houve a contaminação de um animal intermediário, não tem certeza de qual, e após a transmissão para os seres humanos, né? Então, como se deu a transmissão para os seres humanos, né? A transmissão para os seres humanos começou, né, através do consumo da carne de algum animal de uma feira de frutos do mar na cidade de Wuhan, na China, né, em dezembro de 2019. Só que nessa feira se vendiam muitos animais não aquáticos também, como coelhos, aves, né, e isso pode ter causado, então, a infecção do ser humano, né? Então é difícil de identificar esse animal que realmente fez a transmissão. Já em janeiro, né, desse ano, já se registravam 5.900 confirmações da doença e mais de 9.000 suspeitos de estarem com a infecção, né? E passava de uma centena o número de óbitos. Bom, detalhes importantes, né? Primeiro, que o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele é um vírus que tem um RNA encapsulado. E ele é o sétimo vírus da família do corona que é capaz de infectar os seres humanos. Ele não é o primeiro, ele é o sétimo, né? Então já houve outros vírus que, como o da família corona, como o 229E, OC43, NL63, HKU1, que foram capazes de infectar os seres humanos e causaram sintomas como resfriados comuns e gripes, né? E esses sintomas também são notados em algumas pessoas, né, que têm alguma deficiência, seja temporária ou permanente, em seu sistema imunológico, né? Já o vírus SARS-CoV e o MERS-CoV, que são os outros dois da família do corona, eles podem causar crises respiratórias graves e mesmo levar ao óbito, né? Então, como já havia o vírus do SARS-CoV, e esse é um novo vírus SARS-CoV, ele foi chamado de SARS-CoV-2. Bom, sintomas gerais que a gente observa é que nos grupos comuns, febre, tosse, fadiga, foram sintomas que as pessoas apresentaram, né? Esse vírus, ele causa inflamações pulmonares, como a gente pode ver nessa imagem ao lado, mas a gente não precisa se preocupar com a interpretação dessa imagem, né? Afinal, quem tiver com esse tipo de reação, esse tipo de sintoma, né, vai ser tratado adequadamente e analisado por especialistas da área médica, né?
Também houve casos em que se relatou mialgia, né, a dor muscular, né, em muitos casos, né. Os sintomas menos comuns foram dor de cabeça, escarros e diarreia, né. E pacientes, né, que tiveram estágios mais avançados da doença, então, ou que mesmo vieram a óbito, né, apresentaram essa inflamação pulmonar, né, nessa inflamação torácica. A transmissão entre humanos, ela acontece pelo contato, proximidade e sim pode haver a transmissão aérea, né, pelo ar, né. Então, hoje a gente se estima que com a modelo de progressão geométrica, que a cada 10 pessoas infectadas, outras 22 serão infectadas, né. Então é um estudo que mostra como esse vírus tem a capacidade de ser transmitido de uma forma bastante rápida, né. Crianças, até o momento, têm baixas, tendências a se infectarem, né, mas se infectados não manifestam comumente sintomas. Isso não significa que criança não possa desenvolver, né, a manifestação patológica do Covid, né, então pode sim, então deve haver precauções. Um outro estudo bastante interessante da Science mostra que quase 80% das infecções vieram de pessoas as quais não apresentavam nenhum sintoma. Então, a transmissão assintomática tem sido algo bastante forte. A pessoa se infecta, ela não tem sintomas, ela não sabe que teve a infecção viral, mas ela é uma transmissora, né? E uma estimativa preocupante é que 86% das infecções provavelmente não foram documentadas e talvez nem venham a ser, né? Tratamentos, né? Tem sido discutido bastante a questão, né, de como tratar o coronavírus, né? Bastante polêmica a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina associada principalmente com a azitromicina ou algum outro antibiótico. E alguns países já inclusive baniram esse tratamento, né? Mesmo algumas pessoas ainda defendem que na fase inicial da doença, né, ela pode ser essa combinação bastante efetiva, mas diversos estudos até o momento já têm mostrado que não. Então, apesar da polêmica, né, alguns países já baniram. Entre os medicamentos, que a gente tem que falar de importante é que nós não, como cientistas, a gente não teve tempo de desenvolver todos os protocolos de segurança que são comuns para os medicamentos. A gente não fez testes in vitro primeiro, depois evoluindo para in vivo, para ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos. Então, o que, que tem sido feito? Tem sido feito algo chamado reposicionamento de medicamentos. Por quê? Porque os medicamentos que estão hoje disponíveis já passaram por essas fases de segurança. E hoje a nossa luta é muito contra o tempo. Então, por exemplo, né, já se aventou a utilização de remédio contra vermes, né, de outros classes de antibióticos, né, mas a verdade é que nós ainda não tivemos tempo e segurança para estudos randomizados que realmente vão atestar, né. Existem algumas tendências como o tratamento do sintoma, né, usando heparina, né, e outros anticoagulantes para facilitar com que o pulmão reaja, né, porque aquelas inflamações pulmonares que a gente viu nas figuras anteriores, né, deixa a pessoa com muita dificuldade de respiração e há um sofrimento grande das pessoas que estão passando por esses sintomas. Mas fato é que até o momento nós não temos nenhum remédio de fato de eficácia comprovada e muito menos uma vacina que já tenha sido de eficácia comprovada. Existem estudos, existem tendências, mas não é nada certo. Um artigo interessante que se sugeriu é que se evite o uso de ibuprofeno e alguns outros medicamentos. Então, a pessoa está com dor de cabeça, né, se ela puder, tome outras medicações como paracetamol. Tem que lembrar que a pessoa tem um sintoma não significa que ela está contaminada, né? Às vezes a pessoa está com um sintoma, ela fica bastante preocupada
se dirige ao hospital e acaba, então, se contaminando, sendo que não havia necessidade. Então, se você acha que está com alguns sintomas, alguma coisa, né, procure os órgãos públicos responsáveis na sua cidade. Tratamentos e observações gerais, como a gente já está falando, né, é que nós não temos nada ainda 100% efetivo. Né? Chegaremos a algo efetivo? Provavelmente chegaremos, pois há um esforço da comunidade científica mundial nesse momento para solucionar esse manifestação, né, da Covid-19 através da transmissão do vírus do SARS-CoV-2. Né? Bom, o importante é que a gente, nesse momento, deve evitar transmitir informações que não são verídicas, né? Não são verificadas. Né? Mesmo no meio científico, hoje está difícil de se acompanhar a literatura, porque já se mostrou que no início do Covid, a cada 3 horas aparecia um artigo novo relacionado ao tema. Né? Então, já foram em torno de 20 mil artigos, entre 15 e 20 mil artigos relacionados a esse tema, e muitos deles, né, ainda não foram revisados pelos pares. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Né? Se para os próprios cientistas que são acostumados a utilizar esses filtros de informações já está difícil acompanhar, então para o público leigo é muito mais difícil. Sobre o isolamento, né, limpezas e desinfecções, a gente precisa falar que, até o momento, o isolamento, na maioria dos artigos que a gente olha, a forma preventiva mais eficaz, né, o melhor controle da transmissão do coronavírus. Não há consenso quanto ao tempo de isolamento, mas, né, se estima entre 5 dias e 20 dias em média. Né? Então, há diferenças de reação nos sistemas imunológicos de diferentes pessoas, então tempos diferentes de necessidade de estar ou não isolado. Né? É importante evitar contatos físicos, bem como a higienização dos locais onde se estejam, né? E das roupas, máscaras, né? Então, o que se recomenda? Né? Se recomenda desinfetante, recomenda álcool gel, né? Que é o álcool gel entre 62% e 71%, está numa quantidade ideal. Uma coisa que não deve ser feita quando você adquirir o álcool gel é diluir ele. Não dilua ele nem em água, nem em glicerol, em nada, porque ele já está pronto para utilização. Se você fizer a diluição, ele vai perder sua efetividade. Né? Você pode limpar os ambientes com hipoclorito de sódio, água sanitária, né? Diferentes detergentes, né? Detergentes comuns, lave bem as mãos, né? Use as máscaras na rua, né? Se estipula que a taxa de transmissão quando duas pessoas estão com máscara, uma contaminada e outra não, é de 1,5%. Então, você deve utilizar a máscara quando for para a rua. Superfícies diferentes, o vírus permanece ativo entre 2 horas e 9 dias. Então, é importante desinfectar superfícies, em especial plástico, papel e metal. Uma nota pessoal e breve que eu gostaria de falar antes de terminar esse vídeo é que a gente não deve acreditar em pessoas que não têm credenciais científicas e que não se apresentam. Né? Você vai estar espalhando, ainda que com boas intenções, informações que levam a dúvidas e levam a tomadas de decisões erradas. Então, sempre verifique as credenciais de quem está lhe trazendo as informações. Certo? Então, eu agradeço muito, né, pela atenção de todos e de todas. E qualquer coisa, né, nós cientistas, né, que somos tão desvalorizados em tantos países, estamos aqui firme à disposição da sociedade, né, tentando ajudar e contribuir nesse momento de crise, porque durante a crise a gente está vendo que são os cientistas que estão sendo acionados para resolver a crise, né? Então acredite nessa profissão, acredite nos profissionais dessa área, pois somos pessoas que temos formação para tal e nos esforçamos muito para poder ajudar vocês. Então a gente faz ciência porque a gente gosta, mas a gente também faz por amor à sociedade. Então, muito obrigado e o que precisar, não só apenas eu, mas todos nós cientistas estamos à disposição. Forte abraço.